Olá, hoje nós vamos fazer bico para uma toalha, respondendo algumas inscritas que querem saber como fazer, primeiro, para colocar numa toalha se ela foi feita em malha, seja linha ou lã, se ela foi tecida em malha, ou numa manta de bebê também pode ser posto o bico. Então, fiz uma amostra pequenininha, só para testar. Eu estava testando a cartela que foi perfurada e deu problemas, então eu queria testar para ver se tinha sido corrigido. E aproveito para fazer como se fosse uma toalha pequenininha. É uma toalha quadrada, então ela vai ter cantos. Como fazer cantos, bico? Quando chega no canto, como é que eu faço? É outra dúvida também que algumas inscritas têm, que me colocaram em comentários. Então, respondendo a essas inscritas, vou fazer uma amostra de bico pequenininho. Como aqui a minha amostra é pequena, eu coloquei apenas 10 pontos para esse bico, para essa renda que vai ser colocada em volta. Essa renda vai ser trabalhada com pontos e em transportador. Vou fazer pontos transportando e, ao mesmo tempo, costurando a peça, que deve estar pronta antes de fazer o bico, costurando ela na máquina aqui, colocando os pontos para a máquina. Vou tecendo e vou costurando. Isso dá para fazer porque a minha amostra é pequena. Se for uma peça muito grande, aí não, o peso dela incomoda, aí seria melhor fazer o bico e colocar em separado. Inicio com linha de outra cor e um fio de separação para depois ser costurado em ponto invisível e tirar essa linha de outra cor, fazendo um acabamento perfeito, que não dê para perceber onde é início e onde é final. Começo na esquerda. Antes de fazer o trabalho, já deixo uma sobra de fio. Aqui foi pequenininha, mas é o suficiente para costurar. Esse bico eu vou costurar a peça na esquerda e o bico vai descer, a renda vai descer em bicos para a direita. Isso ajuda também. Se fosse o contrário, essa peça me incomodaria aqui. Então, eu sempre escolho aquilo que me facilite mais. Não começo a apanhar os pontos para fazer ali a costura numa quina. Ou eu começo um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Nunca na quina, porque fica difícil o acabamento ficar perfeito ali. Eu vou começar mais para baixo. Então, apanho as laçadas aqui e coloco na última agulha. Com o transportador de 2 e de 1, eu vou descendo pontos para fazer bico realmente e fazendo alguns vazados aqui no meio. Eu tenho algumas rendas, alguns bicos, amostras de trabalhos assim, na playlist. Dá para procurar bicos e rendas. Você encontra lá várias amostras de rendas assim e outras tantas que nós vamos colocando à medida que for possível. Faço sempre 2 carreiras e apanho a laçada da peça. Isso quando é tecida na máquina. Quando for um trabalho aqui em tecido mesmo, tecido em metro, é difícil apanhar laçadas. Então, é melhor fazer avulso e costurar depois. Desço 2 pontos para formar um furinho ali e vou descendo pontos para baixo também, fazendo um furadinho. E apanhando laçadas.
Aqui eu já desci 4 pontos, agora eu vou retornar. Cheguei bem na quina, coloco o ponto ali e faço os furinhos conforme eu ia fazendo antes, até eu conseguir chegar em 10 agulhas, que foram as que iniciaram, ou seja, exatamente agora. Cheguei em 10 agulhas, começo o bico para baixo novamente. E o que eu faço aqui na quina? Continuo pegando na mesma agulha que foi pega antes, uma vez. Na mesma agulha que foi pega antes, 2 vezes. Continuo descendo com o bico. E mais uma vez descendo com o bico. Eu desci 4 agulhas da outra vez. E pego no mesmo lugar que foram pegas as anteriores. Última agulha para descer. E pego na mesma agulha de antes. Veja, ele vai ficando na mesma agulha. Quando eu comecei esse bico a descer, eu estava pegando nessa agulha. Quando eu terminar de subir, eu termino essa quina aqui. Então, enquanto eu estiver descendo com os pontos, eu vou colocando ali. Quando eu terminar o bico para cima, eu já termino aqui também. Que daí eu completei um bico na quina. Quando é feito em separado, para ser costurado, você faz a mesma coisa. Você costura ele várias vezes no mesmo canto, fazendo com que ele arredonde o canto. Manta de bebê também é feito dessa mesma forma. Geralmente as mantas de bebê são quadradas ou retangulares, então também tem quinas e precisam ser ou acomodadas dessa forma ou franzidas. Percebe que ele está dando ali uma quantia grande na mesma agulha? Vai continuar. Enquanto eu estiver com ele subindo, até eu chegar em 10 pontos, eu continuo colocando nessa mesma agulha. Ela fica pesada e a máquina parece que vai estourar ali a agulha. Essa é a última vez que eu vou colocar, porque eu já cheguei
Nesse trabalho, eu já cheguei nas 10 agulhas que eu tinha posto de início. E agora, o que eu faço? Vou pegando laçadas do lado e colocando nessa agulha. E, ao mesmo tempo, já desço outro bico para baixo. Nova laçada. E aqui terminou a minha linha. Aí eu não consegui fazer toda a volta dessa toalha pequenininha que eu fiz. Mas dá para perceber a cantoneira, vários pontos na mesma agulha, várias vezes na mesma agulha, e os bicos formando. Esse é um trabalho que precisa ser vaporizado. Aliás, não só vaporizado, como passado bem para ele ficar o bico desse jeito que nós queremos. Então, estica bem, coloca o alfinete, vaporiza, deixa ele esfriando, vaporiza novamente, tira os alfinetes e depois passa, sempre puxando para o lado do bico. O apanhe faz esse desenhozinho bem bonitinho aqui. Em toalhas feitas em malha, dá para entender esse acabamento. Em trabalhos que aqui seja tecido, não vai ter esse apanhe, porque nós não conseguimos pegar pontos no tecido, apenas quando é malha assim tecida na máquina. Então, é costurado avulso, feito avulso, costurado depois. E os cantos é justamente isso, vai acumulando, acumulando, acumulando na mesma cantoneira do tecido, do pano quadrado, coloca várias vezes o ponto ali. Por isso que é sempre bom fazer uma quantia, quando é feito avulso, fazer uma quantia grande para acumular. Chegando no final, quando termina o quadrado, você coloca de novo na máquina os pontos e tira em linha de outra cor para fazer o acabamento. Dessa mesma forma aqui, começamos com linha de outra cor, porque a ideia era chegar até aqui e fazer a costura invisível, para que não haja uma diferença, porque não se perceba onde é que começou e onde terminou o trabalho.
certo? Então, os bicos são possíveis de serem feitos pegando os pontos e fazendo quina também, ok? Nosso abraço para hoje vai para Helena, para Elvira, para Rita de Cássia, para Luzia, para Monique, para Dorinha, para Helena e para Osânia. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom trabalho!